Bom dia, meus queridos irmãos, boa tarde, boa noite, para o momento em que vocês estiverem assistindo esse estudo do Evangelho. Que Jesus, o Divino Amigo, nos ilumine, nos abençoe neste momento em que nos reportamos ao seu Evangelho abençoado. O nosso estudo de hoje será do capítulo 15, Fora da Caridade não há Salvação, o item 10. Antes de nós começarmos, vamos ver uma mensagem do livro Espírito de Verdade, onde o Dr. Bezerra, eu vou pegar só algumas pequenas frases. O Dr. Bezerra nos concita a observar a importância da caridade com algumas frases que nos tocam o coração. Ele diz assim: o cultivador é conduzido ao pântano para convertê-lo em terra fértil. O técnico é convidado ao motor em desajuste para sanar-lhe os defeitos. O médico é solicitado ao enfermo para a bênção da cura. O professor é trazido ao analfabeto para auxiliá-lo na escola. Vou parar aqui, depois a gente pode se reportar em outros momentos. E vamos fazer algumas reflexões sobre a importância da caridade quando a gente se vai para o Evangelho. E no Evangelho, Jesus nos chama dizendo assim, lá no mandamento maior, onde Kardec reúne o ensinamento de Jesus e a moral espírita, na síntese do mandamento maior de todos, ele não mais, fora da igreja ou fora da verdade, não há salvação, que privilegiariam alguma fé religiosa, em especial como a detentora da verdade. Da verdade última, gerando divisões e disputas pelo poder religioso, tão comuns em todos os tempos e ainda em nossos dias. A gente se reporta nesse momento ao Chico Xavier, que ele disse que se o Kardec tivesse escrito fora do Espiritismo não há salvação, ele não ficaria nesta doutrina abençoada. Ele disse que o Kardec toca no cerne da questão quando ele diz fora da caridade. Para quem não sabe, caridade ela é derivada de caritate, no latim, que significa amor. Amor na sua mais ampla forma de se ver, de se pensar, de se praticar. Aí sim a gente vai compreender o que é a caridade. A caridade ela é composta por todos os bons sentimentos. Ela abrange, por isso que é o amor. O amor, ela abrange a indulgência, a benevolência, a paciência, tudo que tiver de bom, todas as virtudes estão inseridas na caridade. A caridade a gente vai descobrindo na nossa caminhada, quantas pessoas vão aprendendo o grande prazer de se praticar a caridade. Ela é ampla, ela na sua amplitude é muito mais interessante de se sentir. Pois bem, nos anos... Nós vamos ver Isabel de Aragão, ela era a rainha de Portugal, ela tinha, todos sabiam que ela tinha um coração benevolente, indulgente, era uma pessoa que praticava a caridade de forma ampla. Chegada a Semana Santa, ela era muito religiosa, católica, chegou a Quinta-feira Santa, ela na cidade de Estremoz, em Portugal,
ela foi, que é chamada Quinta-feira Maior, né? Ela foi nessa cidade, 13 senhoras que se encontravam necessitadas de caridades, elas foram buscá-la e ela resolveu fazer o lava-pés, imitando o comportamento do mestre. E a prática do lava-pés é um rito que a Igreja Católica faz, imitando aquele momento que Jesus lavou os pés dos discípulos. E ela pegou aquelas 13 senhoras para fazer o lava-pés delas. Mandou que os servos ajeitassem o ambiente, as bacias com água e tudo. E tinha uma senhora que, dentre elas, que estava com o pé em chagas vivas e ficou angustiada, pensando que seria abusar da boa vontade e da caridade da rainha, ela botar para ela lavar aquele pé ferido. Então ela pegou e escondeu o pé, colocou o pé assim do lado, e todas as demais botaram os pés e a rainha ia lavando, aquele ritual, em oração e tudo. Quando chegou nessa senhora, só tinha um pé dentro da bacia. E a rainha se vira para ela e diz assim: por que só um pé? Aí ela se sentiu constrangida para falar, mas ela disse, porque o pé estava muito ferido, estava com mau cheiro. E a rainha disse: coloque o pé aqui. Ela colocou, a rainha lavou com muito cuidado, com muito carinho, era chaga viva o pé. E ela lavou com todo carinho, com todo cuidado. E quando terminou de lavar, beijou o pé. E conta-se que na mesma hora as chagas foram se fechando, foram se cicatrizando. E a mulher chorava, emocionada, e as pessoas dizem que é porque ela é santa. Santa é a energia, são as vibrações, é uma boca imaculada que não saem vibrações de mágoa, de ódio, de nenhum tipo, nenhuma palavra torpe. Esta boca que só abençoa, cuida, que cura, se torna santamente abençoada pelo Senhor para curar. Então a gente vendo essa história da Isabel de Castela, a gente vai ver uma forma diferenciada de um espírito que trabalhava a caridade na sua com a sua amplidão. Ela mostrava, ela cuidava, ela ia atrás dos enfermos. E aí a gente observa que é uma forma, é uma pessoa que nos dá exemplos de caridade. Nós vamos observar que a caridade ela é modesta, ela é simples e ela é indulgente. Ou seja, não vê, não procura saber as falhas do outro. Nós temos no Evangelho os infortúnios ocultos que mostra quem é esta mulher de ar modesto, que adentra a comunidade, que chega lá, sobe a mansarda e leva os alimentos, tudo que precisa para o sustento daquela casa. A carruagem ficou lá na esquina, ela deixa longe, deixa a distância para poder nos chamar a atenção. Vem vestido de forma simples, vem com a sua filha, para que a sua filha já vá aprendendo a colocar em prática a caridade. Aí não é só a caridade material, ela leva uma palavra de carinho, de conforto, e a sua filha quer doar algumas coisas, ela diz: não, minha filha, quando tu fizeres de alguma coisa com as tuas próprias mãos, será a caridade praticada por ti. E ela ensina a filha a fazer.
E a gente observa que muitos de nós dizem assim, mas a caridade material, essa é a mais fácil. Só que a gente tem que começar a praticar também a caridade material com amor. E observar que as pessoas que estão numa condição financeira menos aquinhoada, quando nós praticamos a caridade com amor, com o cuidado de não colocar orgulho, nós vamos observar que a gente está lenindo as dores de alguns corações. Quantas crianças recebendo o alimento que vai aliviar a fome, os pais que se sentem angustiados, principalmente nessa época de pandemia, os pais que buscam, que estão desempregados, que estão carentes de auxílio, mas de uma palavra amiga, não é também, é principalmente de uma palavra amiga, de conforto, de um consolo. Nós precisamos cuidar, começando de nossas mentes, de nossos corações, a cuidar uns dos outros. E se nós colocarmos em prática o mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, nós vamos observar o seguinte. Chico Xavier, ele disse uma certa feita que o Moisés falava amar o próximo como a ti mesmo. E Jesus falou, amai-vos como eu vos amei. E quando Jesus nos concita a amar como ele nos amou, ele foi a prática da caridade integralmente falando. Porque ele amava e ele não esperava nada em troca. Ele amava, ele ama e não espera nada em troca de nós. Isso é o amor ensinado por Jesus. E ele nos ensina o seguinte, a gente serve, a gente cuida e segue. Deixa o outro seguir a sua caminhada. Não temos o direito de cobrar nada, de querer saber de nada. A gente faz a nossa parte. O nosso amor tem que ser de forma a copiar o amor do Mestre. Ele é o único modelo e guia. Alguns de nós já progrediu mais, já pratica a caridade de forma linda e belíssima, como espíritos missionários, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, muitos espíritos superiores que nos deixam, Bezerra de Menezes, que nos deixam exemplos belíssimos. Mas nós temos que cuidar sempre que todos eles seguiram os benfeitores maiores. Jesus é o único modelo e guia, porque é na sua amplitude. Nós precisamos sim. Precisamos de irmãos missionários que vêm para nos ajudar, como quais crianças que estamos aprendendo a caminhar, pegar na nossa mão, puxar e mostrar o caminho a seguir. Então é preciso sim que olhemos com muito amor qual é a caridade que precisamos trabalhar de acordo com o Mestre. E nos reportamos ao Evangelho quando ele diz aquela hora que o Paulo fala sobre a caridade, sobre ainda que eu falasse a língua dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, sou apenas como metal que soa. Ou seja, não adianta eu falar lindamente, se eu não tiver caridade, se eu não tiver amor, então não tem sentido. Só tem sentido se houver amor. Se eu emitir o amor que tem dentro de mim, porque todos nós temos o Deus que há em nós, que é o amor que gravita em nossos corações, ele pode ser difundido, ele pode ser ampliado. Necessário é que nós saibamos utilizá-lo. Sim, aí ele ainda diz assim, agora essas 3 virtudes, 3 virtudes que precisam ser trabalhadas em nós: a fé, a esperança
e a caridade, elas permanecem. Mas, entre elas, a mais excelente é a caridade. A fé, porque eu tenho que acreditar, sim, que eu posso ser melhor, que eu posso fazer melhor, que eu posso cuidar melhor. Seja em que for o momento de dor, de dificuldades que nós passemos, utilizemos a resignação, a fé, acreditemos, sim, que nós temos um Cristo que zela por nós. Quando ele diz que nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá, ele diz com outras letras que ele cuida, sim, que ele cuida de nós. O Espiritismo, ele retomando os ensinamentos do Cristo, ele recoloca a caridade de forma como a sentença que apresenta o maior valor democrático na acepção das virtudes. Uma vez que ela está ao alcance de todos, dirá também que somente através desta é que alcançaremos a salvação. Porém, o que é a salvação? Será que a gente sabe? Ou a gente ainda tem pensamentos errôneos, equivocados do que é a salvação? A ideia de salvação, ela nasce do conceito religioso de que as almas podem se salvar ou não depois da morte física. Mas habitualmente estamos acostumados à ideia de céu e inferno, ainda que são arraigados aos nossos pensamentos. O céu seria o lugar teológico para onde vão as almas que se salvam, aqueles que foram bons na terra em sua existência. O inferno é o oposto, é o local para os que não se salvaram, porque não fizeram por merecer esse prêmio definitivo, devido às suas atitudes infelizes durante a existência. Pois bem, a doutrina espírita, ela preceitua que não existem esses lugares teológicos definitivos. São alegorias, são criações para estados emocionais e de evolução espiritual transitórios, conforme o progresso do espírito imortal. Ou seja, a gente pode estar na Terra, aqui, encarnado, e estar no verdadeiro inferno. A gente pode estar na Terra, aqui, neste momento, e nos encontrarmos no céu. Quando nós praticamos o bem, quando nós praticamos o amor na sua amplitude, quando nós aproveitamos o nosso dia, os nossos momentos, as oportunidades que nos surgem para servir, para amar, para perdoar, para cuidar, nós estaremos nos sentindo em paz conosco mesmos. Isso é muito importante. Uma certa feita, o Chico Xavier, ele disse uma coisa para o José Raul Teixeira, que chamou a nossa atenção. Foi uma palestra que o José Raul Teixeira falou, essa palestra. Ele disse assim: meu filho, aprende a treinar e sonha. Aí o José Raul Teixeira perguntou assim: como assim? Treinar e sonha? O que significa isso? Aí o Chico, ele perguntou, né? Aí ele disse: porque não conseguirás dormir com os gemidos do mundo debaixo de tua janela. Olha que grandeza de fala do Chico para o Zé Raul Teixeira, ou seja, para nós. Se nós aprendermos a treinar, nós temos condição de sonhar, de dormir, de ter a mente sossegada, treinar na prática da caridade. A gente começa treinando e depois a gente vai se acostumando a praticar a caridade e depois se torna habitual. Aí a gente tem condição de sonhar, porque ele diz que senão não conseguirás dormir com os gemidos do mundo debaixo da tua janela. Olha que grandeza, porque são muitas as dores
que existem no mundo, que nós precisamos, dentro da nossa pequenina caminhada, precisamos aproveitar as oportunidades que nos batem a porta do nosso coração. As batidas que chegam a nós, elas são diárias. Diárias mesmo. Às vezes, os próprios da nossa família nos pedem com um olhar ou com um comportamento agressivo, de dor, de violência, porque quem é violento, quem está agressivo, está ferido, está machucado, está pedindo de outra forma que nós olhemos para eles. E isso também é trabalhar a caridade, porque é trabalhar o amor. É isso que é importante. Se alguém se sente só e triste, saia de você, venha servir, porque às vezes a pessoa está numa tristeza e se diz que é porque está muito só. Venha servir, participe de campanhas, de visitas. Esse é o segredo do amor do Cristo. Não cristalize, não deixe congelar a luz que há em você. Deixa fluir, porque ela existe, é para se expandir. Eu lembro com muito carinho de uma parte do livro Voltei, do irmão Jacó, quando o Dr. Bezerra, ele se encontra com alguns irmãos da espiritualidade superior, recolhendo pessoas de bem aqui na Terra, que é a hora do desenlace físico, do desencarne. Então, um deles é o irmão Jacó, que era o Frederico Fitzner. Ele era o presidente da Federação Espírita do Brasil, da FEB, né, na época. E o Dr. Bezerra vai recebê-lo, e com muito carinho, com muito respeito, o Dr. Bezerra, olha a grandeza desse espírito, traz um paletó, porque o irmão Jacó tinha acabado de desencarnar, então estava com aqueles chambrões de hospital. E o Dr. Bezerra, vendo o que o Frederico fazia em vida, todo o tempo ele só vivia de terno, todo o tempo. Era de uma forma simples, não era vaidade, era o jeito que ele tinha de ser. E ele gostava e a gente tem que respeitar. Aí o Dr. Bezerra traz o paletó e dá para ele trocar de roupa. Olha, um paletó em termos espirituais, né? Ele está exatamente olhando as pessoas, o Frederico, olhando as pessoas que estão ao redor do caixão dele. Quando o Dr. Bezerra chega e dá, e ele vai se vestir, ele se sente confortável. Porque mesmo a pessoa estando desencarnada, ela continua sendo ela. Ela prefere, é o jeito que ele gosta de se vestir. Muito bem, mas não era isso que eu queria falar. Quando eles chegam na beira da praia, o Dr. Bezerra o deixa ali com alguns irmãos, e ele diz, pronto, agora só está faltando uma pessoa. Aí daqui a pouco chega aquela moça, aquela senhora, ela expande do seu peito uma luz refulgente que irradia. Ela acabou de desencarnar. Aí o Frederico pergunta para o Dr. Bezerra, quem é essa que eu não conheço? Aí o Dr. Bezerra disse, ela foi uma professora. Ela amou tanto, ela cuidou tanto das suas crianças, que o seu coração refúgio de luz de tanto ela amar. Olhem só, o amor na sua plenitude, ele pode acontecer na nossa caminhada de trabalho, ou de casa, ou com o vizinho. A gente vai construindo pontes de amor, vamos começar de dentro de casa, com aqueles com os quais convivemos, mas principalmente olhemos com carinho aqueles que mais são difíceis na nossa caminhada. Eles precisam mais de nossas preces, de nosso olhar complacente,
de nosso olhar percruciente, para perscrutar o que tem dentro dessa alma que tanto necessita de amor, de cuidado. Que não nos enganemos, o amor, ele na sua plenitude, ele tem rigor, ele tem energia, ele não tem grosseria, ele tem energia, ele tem disciplina. Para que mais do que o Emmanuel colocando o Chico na sua caminhada sempre cuidando, disciplinando para que o Chico não deslizasse. Essas foram as prerrogativas que eles fizeram no início da sua caminhada de trabalho, né? E ele, o Emmanuel, foi o coordenador dos trabalhos doutrinários do Chico, que tanto auxiliou o planeta Terra com tantos ensinamentos edificantes, né? Pois bem, voltando para o Evangelho, nós podemos também observar que na continuidade evolutiva, pela imortalidade da alma, todos alcançarão a plenitude. Assim entendemos que a salvação a que o Espiritismo se refere não é a um episódio único e definitivo que nos espera após a morte, e sim a uma condição moral que se estabelece desde a existência e que prosseguirá para além desta. Salvação não se refere, pois, a um lugar, e sim a um estado de alma, em que situações emocionais de tormento ou aflição acompanham o ser, enquanto este não alça voos mais altos na escala das virtudes. Olha que coisa linda que nós precisamos aprender a copiar, a acompanhar, que a salvação não se refere a um lugar. Não tem um lugar que vai ser o céu, um lugar que vai ser o inferno, como nós aprendemos antes, né? Não é isso, mas é o estado da nossa alma. É aqui, é agora que nós temos que viver em sua plenitude, né? Isso é muito importante que nós reflitamos. Em um exemplo, alguém que vive amargurado em seu próprio mundo, não percebendo nada e ninguém além de si próprio, cria para si um ambiente de sofrimento mental, um inferno interior, não é? E, por outro lado, se essa mesma pessoa descobre potenciais adormecidos dentro de seu mundo íntimo e sai na direção de seu semelhante, na ação da caridade, resultará para si mesmo, a partir dessa iniciativa, um novo estado de ânimo, onde emoções mais satisfatórias surgirão no seu campo emocional. Sai do inferno, do próprio isolamento, para o céu da cooperação. Salva-se a si mesmo. Este é o segredo de colocarmos em nós a caridade como um ato sublime que precisa ser vivenciado, praticado. A gente começa devagarinho e daqui a pouco a gente vai colocando em prática a nossa caminhada terrena. Tem muitas situações que requerem o nosso cuidado, o nosso amor. Nós tivemos, há muitos anos atrás, eu sou de Parnaíba, Piauí, e nós visitávamos as pessoas de uma comunidade carente. Nós soubemos que ali se encontrava um homem que estava em fase terminal, que o hospital devolveu, e que, por quê? Porque ele já não respondia nem à morfina, o seu corpo já estava viciado. E eram muito pobres, ele, embora, porém, a sua esposa era muito higiênica, muito limpa. E nós fomos lá fazer uma prece para ele e dar um passe, eu e meu querido companheiro, e dar um passe nele. E a gente dava o passe e cantava quanta luz, aí cantava e dava o passe. Ele não falava porque o seu rosto, debaixo da sobrancelha, até
o palato era só um buraco. Esse era um buraco, não tinha o rosto. E a sua esposa, talvez alguém tenha orientado, ela molhava o algodão na cachaça, espremia na boca dele, na língua, e ele ainda tinha língua, e ele engolia, se embriagava e dormia. E quando nós começamos a dar passe, ele já não ele gemia direto de dor, eram dores lancinantes que ele sentia. Ela compreendia o que ele grunhia, ele só fazia, a gente não entendia nada, e ela compreendia. E um dia nós passamos 10 ou foi 15 dias indo dar passe. Ela disse que não precisava da cachaça, ele dormia com passe. E depois que nós viajamos, nós soubemos que ele grunhia a música que nós cantávamos, o som, e dormia. Esses foram os últimos dias dele. Eu me emocionei muito quando eu soube. O tempo passou e a gente sempre orava por ele, e nós o chamávamos, apelidávamos homem sem rosto. Eu e meu amor, a gente dizia assim, vamos orar pelo homem sem rosto. Passaram os anos, um dia, 2 anos depois mais ou menos, na mediúnica, apareceu ele, bonito, vibrando com muita luz, e veio agradecer. E eu disse, quem é você? Ele disse, eu sou o homem sem rosto. E nós nos emocionamos. Quer dizer, a gente vai devagarinho, olhando. Não que eu acho que nós fizemos nada demais, pelo contrário. A gente vai fazendo um pouquinho que a gente vai tendo a oportunidade de fazer. E um dia a gente vai fazer com tanta naturalidade que na nossa vida a prática da caridade e do amor já será ampla. Meus irmãos, que a doce e serena paz do meigo Rabi da Galileia se faça presente em nossos corações, hoje e sempre.